Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, o escalafobético Jair Bolsonaro. Meus amigos, o povo brasileiro depositou 50 milhões de votos na eleição passada e elegeu um cidadão chamado Jair Bolsonaro. É um cidadão que nunca enganou ninguém sobre o aspecto do seu caráter e das suas intenções. Ele disse claramente que usava o dinheiro do Estado brasileiro para comer gente porque ele estava solteiro. Da mesma maneira, ele disse que um filho seu não poderia casar com uma mulher negra porque os seus filhos eram bem educados. Depois ele disse: ninguém gosta de homossexual, finge. Por ocasião da pandemia, ele disse: eu não sou coveiro. Não existia ali nenhuma preocupação com os mortos. Adiante, ele continuou ofendendo a inteligência do povo brasileiro. Ele foi capaz agora, essa semana, de chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal de filho da puta. Ora, claro que você pode chamar no privado, xingar alguém, aquela coisa toda, principalmente se você for um comum. Mas quando você é presidente da República, você tem que respeitar a liturgia do cargo. Bolsonaro não respeita ninguém. Cidadão que fez uma campanha inteira fazendo sinal de arma, ou seja, para matar quem? E aí ele escolhe os seus alvos. E aí começa a mentir de uma forma que eu nunca vi contar uma história dessa. Não é possível que você tenha um presidente da República que minta 7 ou 8 vezes por dia. Não contente com isso, comanda uma rede de marginais para produzirem fake news, se arvorando a dono das obras dos outros presidentes. Hoje, por exemplo, eu recebi de um bolsonarista aqueles fake news que eles quebram os açudes da transposição do Rio São Francisco e montam e dizem que Bolsonaro, veja só, que foi Bolsonaro que fez a transposição do Rio São Francisco. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas tudo aquilo ali é comandado pelo Bolsonaro. Mas eu digo aqui a você a verdade. Dilma entregou o governo depois do golpe com 95% da transposição do Rio São Francisco concluída. Faltavam 5% para Temer e Bolsonaro. Nem esses 5% os dois conseguiram terminar. Mas eles entendem que quem fez a transposição foi ele. Tem vídeos gravados de pessoas dizendo o seguinte: não é negócio de Lula não, quem fez aqui a transposição foi Bolsonaro. Existe um centro de alta tecnologia e ciência em São Paulo chamado Sirius. Algo em torno de 4 bilhões de reais investidos. É o segundo do Brasil. O Brasil tem outro construído ali no finalzinho do governo, no meio do governo de Lula. Mas o presidente Bolsonaro fez uma visita a esse equipamento. No outro dia, eu recebi de uns bolsonaristas aqui a informação que Bolsonaro tinha patrocinado a construção desse importante equipamento. Mas a única coisa que Bolsonaro fez foi uma visita. E ele não é mágico para em uma visita resolver as coisas. E aí você vai continuando a sempre estar inventando. Quem não viu os fake news da BR-163? A BR-163 tem quase 4.000 quilômetros. E aí os bolsonaristas pegaram uma estrada de Goiás
que era o Goiás ou Mato Grosso, não me recordo a rigor, muito cheia de lama e tal, e disseram, olha aqui o que o PT deixou e tal, e Bolsonaro fez a BR-163. Da mesma maneira que o presidente Jair Bolsonaro esteve na Bahia para inaugurar 12 quilômetros da BR-101, mais ou menos ali no município de Esplanada. Mas não contente com isso, um outro bolsonarista mandou também ao fake news, com aquele trabalho que as empresas que fazem no asfalto, que fica todo frisado, aquele asfalto que vai quebrar e ela vem com recapeamento, e disseram que foi o governador Rui Costa que mandou fazer. São coisas desse tipo que eu pergunto a você. O mínimo de raciocínio, você sabe que isso é mentira. Mas por que isso está bom? Está bom fazendo assim, não fazendo nada? Por exemplo, recebi desse outro amigo meu que Lula e Dilma tinham cortado o dinheiro da educação. No que eu aproveitei para explicar que orçamento é uma previsão e você pode fazer ajustes no orçamento. Tanto a prefeita de Conquista, como o governador do estado, como o presidente da república. E, evidentemente, você pode cortar uma área no ano e outra não. Só que o cidadão esqueceu o seguinte, ele marcou os cortes da educação apenas no governo Dilma e no governo Lula, mas somente naqueles anos onde houve algum corte. Mas nunca marcou onde o orçamento cumpriu a rigor e também foi acrescido alguma coisa. No que eu mandei para ele, verifique no governo Bolsonaro o tamanho do corte. 3 vezes mais. Mas como eu tinha dito antes, eu não posso ficar criticando ele por esse corte. Pode ter algum motivo. Mas eu pergunto aos senhores, você sabia que o Brasil, em 2002, só tinha 32% da sua área urbana com esgotamento sanitário? Provavelmente você não sabia disso. Mas nos 13 anos do governo do PT, esses 32 passaram para 56. Veja só, em 13 anos. O Brasil tem um compromisso de até o ano 2030 completar isso, não vai completar. Mas alguém já está fazendo as fake news dizendo que Bolsonaro fez o marco do saneamento e até 2033 o Brasil terá todo o seu solo urbano saneado. Você acredita? Nem eu. E assim, nós vamos vivendo nessa coleção de mentiras, onde o presidente vai mentindo e mentindo e mentindo. Agora, desde sua origem. O que é a origem de Jair Bolsonaro? O cidadão que fez o furto chamado rachadinha, de empregar no seu gabinete e no gabinete dos seus filhos pessoas que apenas emprestam nome, ganham o INSS e recebem R$1.000, devolve 6, 7 mil reais para os bolsonaros, não é um só, são vários, são todos. Bom, isso é roubo. Tem gente que acha que é furto porque não tem agressão, mas a agressão de quem não pode se defender, que é o erário público, é muito grande. Então eu considero roubo mesmo. Mas isso não tem problema nenhum, porque eles acham normal, desde que seja feito pelo lado de Bolsonaro. Mas independente disso, o que é que eu acho mais grave? Todos os marginais do Rio das Pedras ligados à milícia foram homenageados por Jair Bolsonaro e seus filhos. Eu estava aqui com o nome de um pistoleiro chamado Luiz Carlos Felipe Martins. Foi um sargento, foi abatido no final do ano passado. Foi morto. Esse era o segundo homem na hierarquia do escritório do crime e substituiria o capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, morto na Bahia.
que também é aliado de Queiroz, que ainda está lá na turma de Bolsonaro, que também é aliado do coronel, que é pai ou tio de uma das mulheres de Jair Bolsonaro. Todos eles fazem parte desse esquemão do Rio das Pedras. Então eu pergunto a você, quando você viu na história da República Brasileira um presidente da República ou um deputado seu filho ir à cadeia pública e entregar uma medalha de honra, a mais importante medalha do Rio de Janeiro, a um assassino? Só o grupo Bolsonaro. Por que será que os parentes desses assassinos, Queiroz, 14 mortes nas costas, Adriano, 12 mortes nas costas, estavam empregados na curriola do gabinete de Jair Bolsonaro? Me parece que quem tem essa mistura com pessoas desse nível é porque aceita coisas desse nível. E o pior, o que eu considero é o seguinte, é que Bolsonaro podia fazer tudo isso. Mas ele consegue passar para a população que gosta dele, de que ele está absolutamente certo. E o que eu posso dizer é o seguinte, que as pessoas que apoiam Bolsonaro, se tiverem chances, farão a mesma coisa. Eu não tenho outra alternativa. Por exemplo, eu já contei isso várias vezes, vou contar de novo. Jair Bolsonaro, apesar de ser capitão do Exército, ex-capitão, ele foi abordado por um meliante qualquer no Rio de Janeiro, que lhe tomou a arma e tomou a moto. O que aconteceu depois? O cidadão sumiu. Houve uma operação policial fantástica, tanto da parte da polícia como da parte da milícia no Rio de Janeiro. Porque quem mexer com Bolsonaro ataca duas coisas, a polícia, que é o órgão oficial, e os paramilitares que agem no Rio das Pedras. É uma organização, é um exército. Bom, o rapaz fugiu para a Bahia, esse assaltante. Na Bahia ele foi preso, mas demorou tempo. 10 anos depois, aí tinha essa ocorrência que tinha sido ele e tal, ele foi recambiado para o Rio de Janeiro. Ao ser preso no Rio de Janeiro, para surpresa de todos, no outro dia o cidadão conseguiu se enforcar no térreo, usando a sua própria calça. Quer dizer, houve um arrependimento tão grande nele, que passou 10 anos na Bahia, onde se encontra a morena mais frajola, onde tem as praias mais lindas do mundo, onde tem o acarajé, o dendê, o abará e o jaginga do baiano. E o cara chegou lá, morto de arrependimento, meus caros e minhas caras, e meteu um nó de marinheiro no pescoço e não sei como ele conseguiu no térreo se enforcar. A história é engraçada, mas é uma morte. Bom, um repórter da revista Isto É foi atrás da mãe do rapaz e disse a ela que o filho tinha dado um nó de marinheiro no pescoço. Ela disse, não é possível, ele não sabe dar. Eu pergunto a você que está me ouvindo, você sabe dar nó de marinheiro? Eu também não sei, é aquele nó que ninguém desata, só um marinheiro. Para desatar um nó de marinheiro, você tem que cortar com faca ou tesoura, né? Mas na mão você não desata. Bom, esse fato foi o suficiente para a mãe do rapaz morrer. Ela não suicidou, ela não bebeu veneno, nem nada, ela morreu a tiros. Meu Deus, o que é que essa velhinha tinha a ver? Nada. Mais adiante descobriram o seguinte, que matando a mãe, ainda tinha um irmão. O que aconteceu com o irmão? Também foi morto a tiros. O presidente Jair Bolsonaro disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. E eu fico me lembrando de uma novela que tinha um coronel chamado Senhorzinho Malta e que seu capanga chegava para ele e dizia, olha, senhorzinho, eu vou matar a pessoa.
E ele chegava e respondia assim: não me diga nada, eu não sei de nada, eu não quero saber de nada, não me meta nisso. E o capanga assumia. Pá. Não sei se Bolsonaro teve ou não teve nada a ver com isso. O que eu sei é que se ele não teve nada, ele tem alguém que gosta tanto dele que resolveu eliminar essas pessoas por ele. Porque até hoje, a toda poderosa polícia do Rio de Janeiro não concluiu nenhum dos casos, nem da morte da mãe do rapaz, tampouco do irmão do morto, do enforcado. Esse canal é para você pensar. É para você olhar e perceber. Não é para você só ouvir, é para auscultar, ok? Bom dia.